Secretaria de Meio Ambiente notifica a empresa onde houve um incêndio em Sorriso sobre possíveis danos ambientais. Vereadora Maísa Leão toma posse na Câmara de Cuiabá, no lugar de Marcos Pacola, que teve o mandato cassado por quebra de decoro parlamentar. E o alto número de pessoas que são flagradas conduzindo um veículo sem ter habilitação. A partir de agora, no MT2. Olá, boa noite. A perícia técnica confirmou que galões de defensivos agrícolas foram queimados durante um incêndio numa empresa de logística em Sorriso no fim de semana. A diretoria regional da Secretaria Estadual de Meio Ambiente notificou a empresa sobre possíveis danos ambientais. De acordo com a análise da perícia, dentro do galpão havia diversos tipos de defensivos agrícolas de faixa amarela e azul, o que indica que eram considerados moderadamente ou pouco tóxicos. É um evento assim de extrema seriedade, porque eles envolvem produtos químicos, esses vapores que você vai vendo na queima e tudo mais. Os efeitos desse evento eles são bem sérios ali para a sociedade. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente esteve no local e constatou que o incêndio ofereceu sim risco ambiental no entorno e já notificou a empresa. Alguns danos já foram identificados. A poluição atmosférica é um deles, é visível. A poluição de solo, uma vez que teve derramamento desse produto em solo exposto. E o que a gente está tentando conter justamente isso, porque não tem a poluição de recursos hídricos. Ao fundo da empresa existe uma drenagem natural, que a gente chama de talveg. Abaixo dessa nascente, ao lado da estrada, foram encontrados aproximadamente 8 peixes mortos. A empresa reconhece que produtos químicos foram atingidos, mas diz que se trata de uma baixa quantidade de defensivos que estavam temporariamente armazenados no local de desembarque próximo à área atingida. A perícia ainda não identificou as causas do incêndio. Em nota, a empresa informou que recebeu a notificação da SEMA, esclareceu que toma todas as medidas necessárias e que está colaborando com as autoridades. Disse ainda que trabalha para reduzir os impactos do incêndio que ocorreu no fim de semana. A Polícia Federal realizou hoje uma operação de combate ao tráfico de drogas em Mato Grosso, no Distrito Federal e em mais 3 estados. O Luiz Vieira traz outras informações. 14 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão foram cumpridos em Mirassol do Oeste, Porto Esperidião e Várzea Grande, aqui em Mato Grosso, também em Belo Horizonte, Minas Gerais, Corumbá, Mato Grosso do Sul, ainda em Goiânia, Iporá e Águas Lindas, estado de Goiás, além do Distrito Federal. A operação ganhou o nome de Carga Pesada. Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram em janeiro deste ano e levaram à apreensão de 100 quilos de cocaína em 4 eventos no Distrito Federal e em Goiás. À época, 6 pessoas foram presas em flagrante por tráfico. Um dos suspeitos tentou escapar e chegou a ficar ferido depois de cair de um telhado durante a fuga. Ainda de acordo com a PF, ao longo da operação, as investigações descobriram que um dos envolvidos movimentou em um único dia 19 milhões de reais. A polícia afirma que os investigados vão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e podem ter as penas aumentadas de 1/6 a 2/3 em razão de praticarem o tráfico interestadual. A seguir, mudança na composição da Câmara de Cuiabá depois da cassação do mandato do vereador Marcos Pacola. E o perigo dos condutores que insistem em dirigir sem ter carteira de habilitação. A vereadora Maísa Leão, do Republicanos, tomou posse hoje na Câmara de Cuiabá. Ela assumiu a vaga do tenente-coronel Marcos Pacola, que teve o mandato cassado na semana passada por quebra de decoro parlamentar pelo assassinato do agente do socioeducativo Alexandre Miyagawa.
Não houve uma cerimônia de posse, nem sequer um anúncio. Maísa Leão sentou-se na cadeira que era ocupada por Pacola e participou da sessão normalmente. Recebeu apenas o cumprimento do vereador Luiz Fernando, que presidia a sessão, quando ela teve a palavra na tribuna. Com a palavra, a vereadora Maísa Leão, e aproveitar a oportunidade de dar as boas-vindas a essa Casa de Leis. Maísa Leão, do Republicanos, teve 1.520 votos em 2020. Vai integrar o bloco de oposição ao prefeito Emanuel Pinheiro. Eu estarei aqui dando continuidade ao trabalho que eu já faço como voluntária e como membro de associações. Foi para isso que eu fui eleita e estarei aqui lutando por dignidade no SUS, por educação e por uma Cuiabá melhor. Até o gabinete que era de Pacola já está com a cara da nova ocupante. Pacola entrou na justiça para tentar anular a votação que cassou o mandato dele na semana passada por quebra de decoro parlamentar pelo assassinato do agente socioeducativo Alexandre Miyagawa. Ele defende que houve falhas no processo. Pacola questionou 6 pontos da decisão, entre eles que a vereadora Edna Sampaio, autora do pedido de cassação, não poderia votar como ocorre nas comissões processantes. Outro ponto levantado por Pacola é que as comissões de Ética e de Constituição e Justiça perderam o prazo de 60 dias para concluir o caso. O trabalho da Comissão de Ética iniciou antes do recesso. Então, e no período de recesso, qualquer prazo é suspenso. Todos os prazos de defesas foram abertos para o ex-vereador Pacola. No entanto, ele não se utilizou de nenhum. Edna Sampaio, autora do pedido de cassação, diz que respeita a tentativa de retorno de Pacola. Eu acho que o Pacola tem todo o direito de ir à justiça para tentar reivindicar o seu mandato, porque de fato o mandato é algo muito importante para ser perdido. Eu não o critico por isso. Pacola presidia a CPI da Saúde, que investigava supostos crimes que levaram ao afastamento e até à prisão de ex-secretários de saúde de Cuiabá. Agora, a presidência dessa CPI deve cair nas mãos de Marcrian Santos, que era o relator, e, ao contrário de Pacola, é da base aliada ao prefeito Emanuel Pinheiro. O conteúdo, do que levou a CPI, ele não é 100% o que estão falando. Muitos depoimentos que veio aqui entram em contradição com a parte acusadora. Então nós estamos trabalhando com bastante cautela para fazer um relatório isento de qualquer situação e mostrar para a sociedade a verdade. E agora a gente vai conferir os dados sobre a pandemia em Mato Grosso, informações da Secretaria Estadual de Saúde. Nas últimas 24 horas foram confirmados 87 novos casos de Covid. O total no estado passou de 838.600 casos nesses 2 anos e 7 meses de pandemia. Mais de 822.800 pessoas tiveram o vírus e estão curadas. Infelizmente, mais 2 óbitos por Covid foram confirmados. As vítimas, 2 mulheres, uma de 31 anos, da cidade de Novo Mundo, que morreu hoje, e uma idosa de 93 anos, moradora de Sinop, que morreu no domingo, mas a morte dela só foi notificada para o estado hoje. Desde abril de 2020, 15.243 pessoas morreram de Covid em Mato Grosso. A taxa de ocupação de leitos de UTI para adultos no SUS caiu para 20,29% dos 70 leitos de terapia intensiva na rede pública estadual para pacientes com Covid, 51 estão desocupados. Dados atualizados sobre a vacinação. 84,73% da população vacinável tomaram a primeira dose aqui no estado. A segunda dose, ou dose única, foi aplicada em 75,46% da população acima de 5 anos de idade. O público de 13 e 4 anos, que já pode tomar a vacina, ainda não está nesse cálculo aqui. E mais de 1.192.000 pessoas tomaram a primeira dose de reforço aqui no estado.
O número de pessoas flagradas conduzindo um veículo sem habilitação é considerado alto em Mato Grosso. Segundo autoridades de trânsito, o risco de acidentes aumenta muito quando o motorista ou o motociclista não tem CNH. Mato Grosso tem 1.400.000 pessoas habilitadas, segundo o Detran. E este número vai aumentar. A Rosidete passou na prova de direção. Foram 3 tentativas até conseguir fazer todo o percurso sem errar. Agora vai ser eu, para o meu trabalho, para os meus afazeres diários. Significa independência também e autonomia. Infelizmente, muitas pessoas não têm essa consciência e dirigem sem CNH. De acordo com dados da Polícia Militar, em 2021, 7.053 pessoas em Mato Grosso foram flagradas conduzindo veículos sem serem habilitadas. Neste ano, de janeiro a setembro, foram 2.277. Apesar da redução significativa, o número é preocupante. Quando você tem um condutor que ele não é habilitado, subentende-se que ele não passou por nenhum processo dentro da escolinha do Detran, dentro da questão de normas, conhecimento de normas, de regulamentação de trânsito. E com isso, você subentende-se que ele não vai respeitar as regras de trânsito. Ele não vai saber quais são os limites que ele deve fazer, onde ele pode fazer uma conversão, onde ele pode fazer uma ultrapassagem, onde ele pode estacionar. Tudo isso está subentendido pelo condutor ele ser leigo porque ele não fez o curso. Este ano, 2 tragédias envolvendo condutores não habilitados tiveram grande repercussão. O mais recente foi em Cuiabá, na Avenida Beira Rio. Frederico Albuquerque Siqueira Correia da Costa, de 21 anos, foi atropelado no dia 2 de setembro, quando estava na frente de uma conveniência. A pancada foi tão forte que o jovem foi arremessado por mais de 20 metros e morreu no local. Segundo a polícia, a motorista não tinha habilitação e não prestou socorro. O segundo caso foi em Várzea Grande. O acidente foi registrado no dia 5 de março. Uma motorista foi abastecer o veículo e atropelou a frentista do posto no bairro Cristo Rei. A frentista teria pedido para a condutora colocar o carro mais à frente para abastecer. E foi aí que a motorista acelerou e acabou atropelando a funcionária, que morreu no local. A condutora fugiu sem prestar socorro e também não tinha habilitação. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, só é permitido dirigir quem tem habilitação. E para tirar a CNH é preciso contratar os serviços de uma autoescola. O candidato precisa ser aprovado nos exames psicológico, de vista, passar também pelo teste teórico sobre legislação, fazer 20 aulas práticas e, por fim, passar no exame de direção. Mesmo assim, recebe uma CNH provisória. Se durante 12 meses não cometer infrações gravíssima, grave ou ser reincidente na infração média, aí sim recebe a CNH definitiva. A habilitação tem a validade de 10 anos para pessoas com idade entre 18 e 49 anos. A partir de 50 a 69, a renovação é a cada 5 anos e de 70 anos acima, a cada 3. Após o vencimento, o motorista pode andar com ela por até 30 dias, tempo suficiente para regularizar o documento. Depois desse período, se a CNH não for renovada, é infração gravíssima. São 7 pontos na carteira. Hoje o Detran ele tem alguns canais disponíveis para o cidadão, seja presencial, lembrando que o atendimento presencial é com prévio agendamento, agenda-se no site, ou pelo aplicativo MT Cidadão, que ele vai ter um login e senha, ou também no site do Detran, ele tem os serviços online. Também, com o login e senha, ele inicia o processo de renovação da habilitação dele. E ainda falando sobre a carteira de habilitação, tem um alerta importante. Se a sua CNH venceu em setembro ou vai vencer até novembro, fique atento ao prazo de renovação do documento. Ao vivo, o Natan Goulart explica pra gente. Oi, Natan, boa noite. Isso mesmo, Luzimar. Boa noite para você e a todos que nos assistem. A Carteira Nacional de Habilitação vence em
Viu? Pode ser pelo celular mesmo, utilizando o aplicativo MT Cidadão, ou se a pessoa preferir, através do site oficial do Detran, que é detran.mt.gov.br. Só será exigido o deslocamento do condutor para fazer o exame médico, que é necessário no processo de renovação. Mas existem alguns casos que será sim necessário a pessoa ir até alguma sede do Detran, como por exemplo, se a pessoa estiver transferindo a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, de outro estado para Mato Grosso, se tiver alteração de algum dado pessoal, como o nome completo, o nome da mãe ou algum documento, ou no caso de registro de estrangeiro. Então é muito importante que os condutores fiquem atentos quanto a este prazo e não circulem por aí com a CNH vencida depois do dia 31 de dezembro. Caso a pessoa for pega, ela será multada com um valor de quase R$ 300 e 7 pontos na carteira, já que é considerada, Luzimar, uma infração gravíssima, viu? Eu volto com você. Muito obrigada, Natan, pelas informações. No próximo bloco, você vai ver a movimentação no comércio com a venda do Dia das Crianças, que amanhã os comerciantes estão usando a criatividade. Em Campo Verde, 3 homens que eram feitos reféns por integrantes de uma facção criminosa foram libertados pela Polícia Civil. 2 homens foram presos. Segundo as investigações, uma das vítimas foi torturada. Um homem que era feito refém pelos criminosos conseguiu fugir. Ele pediu ajuda num posto de combustíveis de Campo Verde e a Polícia Civil foi chamada. Com várias marcas de agressão pelo corpo, ele contou aos policiais que foi torturado e que outros 2 homens também estavam sendo agredidos num cativeiro. Nós chegamos, fizemos o adentramento e localizamos ali as cordas, né, e demais instrumentos que indicavam ser realmente ali o local do cativeiro. 2 homens que estavam no cativeiro com as vítimas foram presos em flagrante. Eles vão responder por tortura, sequestro e roubo, já que os celulares das vítimas não estavam no local. A Polícia Civil acredita que os 3 foram agredidos porque um deles teria feito um gesto com as mãos que remete a uma facção rival à dos criminosos. A vítima ter feito uma foto com uma simbologia com as mãos que indica ser ela pertencente a uma facção rival lá da região do Nordeste. Os trabalhos do censo em Mato Grosso estão muito atrasados. O estado é o que coletou menos dados até agora. E um dos motivos é o número insuficiente de pessoas trabalhando na coleta. Por isso, o IBGE está com vagas abertas para a contratação de mais de 1.200 funcionários. Carla Salentim, as vagas são para quantas cidades, hein? Boa noite. Oi, Luzimar, muito boa noite para você, boa noite para todo o estado. As vagas são para 69 municípios aqui de Mato Grosso e as inscrições vão até a próxima sexta-feira, dia 14 de outubro. São 1.266 vagas para recenseadores e as cidades com o maior número de oportunidades são Cuiabá, com 302 vagas, e Várzea Grande, com 151. Não há nenhuma taxa de inscrição e também nenhuma prova. Será feita uma análise de currículo. A única exigência é que o candidato tenha um ensino fundamental completo. As inscrições elas podem ser feitas pela internet ou então de maneira presencial. Aqui em Cuiabá, por exemplo, basta vir até a agência do IBGE, que fica aqui na Praça Bispo Dom José. O horário de atendimento é de 8 da manhã até 5 horas da tarde. Tem também atendimento no posto de coleta, que fica ali na rua 13 de junho. E para quem está em Várzea Grande, o atendimento para essa inscrição é no CRAS Cristo Rei, que fica na rua Professora Isabel Pinto. No site do IBGE é possível ver o número de vagas e também como se inscrever em outras cidades, porque em Rondonópolis, por exemplo, são 128 vagas abertas. O recenseador é remunerado por produtividade de acordo com o número de residências visitadas e pessoas recenseadas. Essa função tem direitos, auxílios, tem também direito a férias proporcionais e benefício e gratificação natalina também proporcional. Luzimar. Muito obrigada, Carla, pela informação.
Mulheres que se sentirem vítimas de assédio, abuso ou agressão podem contar com mais um serviço de apoio em Mato Grosso. O Tribunal Regional do Trabalho acaba de criar uma ouvidoria só para atender mulheres. Só no ano passado foram registrados 43 feminicídios no estado. Neste ano, de janeiro a agosto, foram 29 mortes. Várias instituições, entre elas o Poder Judiciário, estão se unindo para a criação de novas ferramentas de enfrentamento. O Tribunal Regional do Trabalho, da 23ª Região, instalado em Cuiabá, inaugurou neste mês uma ouvidoria exclusiva da mulher. É um espaço com uma magistrada mulher, com servidoras mulheres, assédio, se for sexual, se for violência doméstica, todos esses tipos de atuação nós acolhemos, orientamos e indicamos o caminho para onde tratar aquela demanda que não está relacionada à Justiça do Trabalho. Além de magistradas, servidoras e terceirizadas, a ouvidoria vai atender também o público externo, quando, por exemplo, mulheres de fora sofrerem algum tipo de assédio ou violência aqui dentro do espaço do Tribunal Regional do Trabalho. Em todos os casos, será garantido sigilo absoluto. E o legal de tudo isso vai estar incluindo terceirizados, estagiários, que muitas vezes acham que um assédio não é um assédio, né? Só o fato de ter um espaço de ouvidoria da mulher, de certa forma, já inibe, né, comportamentos inadequados de homens. E ter segurança também em relação ao sigilo, né, que as informações que forem relatadas aqui vão ficar aqui. As denúncias podem ser feitas presencialmente ou por telefone, por e-mail e até por carta. Se a agressão ocorrer fora do tribunal, a ouvidoria também faz o acolhimento e encaminha para as autoridades responsáveis. A gente vai acolher, vai ouvir e vai encaminhar tudo de acordo com a vontade da mulher. Se ela quiser ser só acolhida, escutada, isso será feito. Se ela quiser desenvolver um procedimento administrativo disciplinar, dependendo da situação, se for o caso, será feito. A iniciativa faz parte de um projeto do Conselho Nacional de Justiça. A meta é instalar ouvidorias em todos os tribunais do país. Quando uma mulher sofre violência, toda a sociedade sofre, os filhos, os pais, toda a sociedade, e vem a desaguar no Poder Judiciário. Então, a ideia do Poder Judiciário é justamente não chegar só para julgar, e sim auxiliar e orientar. Os telefones de contato da Ouvidoria da Mulher do TRT são 3648-4030 ou pelo 0800 3648 400. E tem também o e-mail, que é ouvidoria@trt23.jus.br. Amanhã é o Dia das Crianças e neste ano os comerciantes estão mais otimistas com as vendas. Em Tangará da Serra, a criatividade vai além das vitrines para chamar a atenção dos consumidores. A Dona Maria aproveitou o tempo livre para escolher os presentes da criançada. O dinossauro, né? As roupas, camiseta para as crianças e calça que estão precisando, né? Ela faz questão de homenagear os netos todos os anos. Não pode deixar passar em branco, jamais. Crio eles com muito carinho. Meus netos é tudo. Meu Deus do céu, não faz eu chorar não, tá, gente? Pelo comércio, os queridinhos, como sempre, são os brinquedos. Os patinetes, os patins, as bonecas que estão saindo bem mais. Os dinossauros, que muita gente gosta, está saindo também bastante. O Túlio, de apenas 3 anos, já veio à loja sabendo o que queria. Carrinho. Ganhou um carrinho, ganhou um piano e um microfone. Então a gente sempre procura estar presenteando e agradando as crianças nesse dia especial. Nessa outra que vende roupas e brinquedos, a gerência está otimista com as vendas para o Dia das Crianças. A gente espera um crescimento de 15% a 20% nas vendas desse ano, nesse período. Um levantamento feito pela FEComércio mostrou que 51% dos matogrossenses pretendem ir às compras para o Dia das Crianças. Com isso, a data deve movimentar
mais de 350 milhões de reais para a economia do estado. Desse ano também a gente sentiu diferença, assim, que os pais, as mães aumentaram o orçamento em relação a essa procura. E já que o dia é delas, os comerciantes apostaram na criatividade. É para animar e para atrair clientes, para as criançadas ficar contentes, e as crianças que veio já ficou contente, tirou foto conosco. O Pedro Henrique aprovou a recepção diferenciada que teve. Você já tinha visto uma vendedora vestida de palhaço? Não. O que você achou? Achei legal. Engraçado. O MT2 termina aqui. Você pode rever as reportagens de hoje no Globoplay e nos acompanhe em nossas redes sociais. A gente encerra com as imagens ao vivo da capital, Avenida Fernando Correia da Costa. Ótima noite para você e até amanhã, feriadão, a gente vai estar aqui no MT2. Tchau, pessoal. Boa noite.